e eu gostaria de convidar agora o grupo 2 para apresentar o TCC Capacitismo e Seguro de Vida, Síndrome de Asperger, com o mentor Rubens dos Santos. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Nós vamos falar sobre a Síndrome de Asperger e o seguro de vida. O nosso trabalho foi confeccionado pelo Guilherme Silva, a Lana Mendes, o Vinícius Pereira, a Yasmin Kathleen e eu, Fabiana Floresta. Nós dividimos o nosso trabalho em 3 capítulos. No primeiro capítulo, nós vamos falar sobre a história da Síndrome de Asperger. O segundo capítulo, nós vamos falar um pouco mais sobre a síndrome. E no terceiro capítulo, nós vamos falar sobre o seguro de vida e os seus benefícios. Olá, boa tarde. Eu sou o Guilherme Silva e eu vou falar um pouco sobre a história da Síndrome de Asperger. Bom, batizada em homenagem ao pediatra Hans Asperger, a Síndrome de Asperger é um diagnóstico relativamente novo no campo autista. Quando criança, Hans possivelmente tinha alguma das características que levava seu nome, como distanciamento e formalidade na fala. Em 1944, ele descreveu 4 crianças no dia a dia que tinham dificuldades com a comunicação não verbal, não tinham empatia com seus pares, além de serem fisicamente desajeitadas. Nível leve do autismo. O espectro autista é definido por 3 níveis, sendo eles o leve, o moderado e o intenso. Eu vou comentar um pouco sobre o nível leve. Pessoas com nível leve conseguem passar tranquilamente sobre diversos contextos do dia a dia. Conseguem estudar, trabalhar e até mesmo construir família. Como melhorar o ambiente de trabalho para pessoas PCDs? Bom, a principal chave para você agregar uma pessoa com TA, transtorno do espectro autista, na sua empresa, é você se atentar principalmente no ambiente onde ele vai trabalhar, ou seja, luzes muito fortes, ruídos ou muito barulho serão extremamente prejudiciais para o indivíduo. Boa tarde, me chamo Vinícius Silva e eu vou falar um pouco das características. As principais características estão nas questões emocionais, nas preferências da rotina fixa e na dificuldade de expressão de linguagem, seja verbal ou corporal. Bom, vou falar um pouco das questões emocionais. Portadores do autismo possuem dificuldades para lidar com as questões emocionais e assim podem perder o controle dos sentimentos facilmente e acabar desenvolvendo crises. Bom, eu vou falar da rotina fixa. A importância da rotina fixa é ajudar eles a entender o que irá acontecer durante o dia e assim ajudar a evitar o estresse. Bom, para complementar o que o Vinícius falou, eu vou falar sobre a expressão. As pessoas com autismo elas têm muita dificuldade em se comunicar com o mundo externo, seja por meio da linguagem verbal ou da linguagem não verbal. Além disso, as pessoas com autismo possuem muita dificuldade em compreender as intenções e as expressões das outras pessoas. Isso porque, quando a gente está conversando, a gente tende a se expressar muito pelo nosso rosto e o nosso corpo. E eles possuem muita dificuldade em compreender isso. Além disso, os portadores do autismo, eles podem parecer extremamente insensíveis, procurar tempo sozinho quando sobrecarregados e também não procurar afeto e carinho de outras pessoas. Bom, eu vou falar a diferença entre a síndrome de Asperger e o autismo. A diferença está na intensidade dos sintomas, que compromete na comunicação. Na síndrome de Asperger, os sintomas são mais leves e a pessoa pode se comunicar muito bem, mas se expressar rebuscadamente. Bom, eu vou falar o que é o capacitismo. E de acordo com Luciana Maia, que ela é psicóloga e professora de psicologia da Universidade de Fortaleza, o capacitismo é um preconceito dirigido a qualquer pessoa que apresenta uma deficiência, seja ela física, intelectual ou sensorial. Como outras formas de preconceito, ela contribui para privar os direitos e a dignidade humana das pessoas com deficiência.
determinando e perpetuando desigualdades e injustiças sociais, e contribuindo diretamente para a exclusão social de membros desse grupo. E o capacitismo, ele afeta diretamente as pessoas com autismo. Autistas e familiares relatam as dificuldades que enfrentam no dia a dia em conviver com pessoas que não têm entendimento sobre o autismo. O autismo, de acordo com a lei brasileira, né? O crime de capacitismo consta na Lei Brasileira da Inclusão, Lei 13.146, de 2015, e prevê pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa, podendo a reclusão ter seu período aumentado, dependendo das condições em que o crime foi praticado. Então, por exemplo, se o crime foi praticado pela pessoa que cuidava do deficiente. E o que uma pessoa vítima de capacitismo deve fazer? Primeiramente, essa pessoa deve procurar uma delegacia de crimes contra pessoas com deficiência. Em casos mais graves, essa pessoa pode procurar uma delegacia de crimes raciais e intolerância. Caso não houver nenhuma dessas delegacias em sua cidade, ele deve procurar uma delegacia comum e efetuar o seu boletim de ocorrência. Algumas expressões relacionadas ao capacitismo. Antes disso, eu queria falar que, de acordo com Nayara Silva, que é uma deficiente, a melhor forma de se referir a um deficiente é perguntar a ele como ele prefere ser chamado. E isso está entre uma das dicas que nós separamos para te ajudar a não ser capacitista. A outra dica é repensar algumas expressões da língua portuguesa que ridicularizam e inferiorizam pessoas com deficiência. E as expressões mais faladas são: você tem um filho especial porque é especial, e eu acredito que muita gente já ouviu alguém falando isso, e nossa, você é tão bonito, nem parece que tem um problema. Nós fizemos uma entrevista com um PCD, e nós separamos algumas das perguntas que a gente achou mais importante e relevante para apresentar aqui hoje. A primeira foi se ele conhecia pessoas com deficiência que tiveram algum problema por conta do capacitismo. E ele disse que sim, e que ele também é uma delas. A outra pergunta foi falando que a gente percebia um déficit sobre as pessoas não comentarem sobre o capacitismo. E ele falou que déficit não, mas que as pessoas não costumam e não gostam de falar sobre o tema, porque é um tema muito delicado para estar se falando. Por isso, as pessoas não tocam no assunto. A gente perguntou também como o capacitismo afeta a vida profissional em relação ao trabalho, né, o ambiente, e em relação ao seu processo seletivo. E ele disse que afeta pelo fato das pessoas não conhecerem a sua deficiência, perdão. A gente perguntou também se ele tinha algum recado para as pessoas que precisam superar suas dificuldades. E ele disse: primeiro de tudo, nunca desistir. Nunca desistir do que você realmente quer e continuar tentando até conseguir. Não é devido ao primeiro tombo que você largará tudo de mão. Simplesmente tem que persistir para poder conseguir. Boa tarde, meu nome é Yasmin Ketlin, eu irei falar sobre pessoas com deficiência no Brasil. Bom, existem cerca de 17,2 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, e em relação à porcentagem, isso corresponde a 8,7% da população, onde sua grande maioria se encontra no Nordeste, com 9,9%. E entre elas são consideradas deficiências mentais, físicas, auditivas e entre outras. E mesmo que a inclusão de pessoas com deficiências no mercado de trabalho ainda não seja comentado, o caminho está próximo. E com isso, muitas empresas cumprem a lei de cotas. A lei de cotas foi criada em 1991, onde houve muita resistência por parte de grandes empresas em contratar pessoas com deficiências. Bom, boa tarde, meu nome é Lana Mendes e eu vou falar um pouco sobre a contratação. A gente pode chegar a pensar que a contratação de um funcionário PCD é uma contratação totalmente normal, como todas as outras, mas, na verdade, a gente precisa ter alguns adendos, algumas atenções, desde o anúncio da entrevista até como a empresa lida com aquele funcionário PCD, se ela é inclusiva, se ela se importa com as necessidades daquele funcionário, dentre outros tópicos. Se ela insere aquele funcionário PCD no ambiente corporativo e se ela é inclusiva e tem a necessidade ver todas as necessidades daquele funcionário.
Bom, relacionado ao seguro de vida, a gente pode pensar que o seguro de vida é um dos mais importantes existentes, e realmente é, pois é uma proteção emocional, familiar e econômica daquele segurado. Bom, os seus beneficiários ali podem receber um valor, ali quando acontece, podendo acontecer o acidente, uma morte do segurado, sempre para as pessoas PCDs, informando um nível de invalidez pré-existente, para limitar a responsabilidade da seguradora. E como o seguro de vida beneficia as pessoas com TA? Perdão. As pessoas são beneficiadas de formas inúmeras, assim como pessoas portadoras de deficiência, como não portadoras, pois é uma proteção à inclusão social, sabe? Por exemplo, a gente tem o seguro de equipamentos de mobilidade, que são para as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade em se locomover, como idosos, por exemplo. Considerações finais. Nas considerações finais, eu e meus colegas de grupo, a gente analisou e temos a análise de que a síndrome de Asper é um transtorno do espectro autista de suma importância, conhecimento das pessoas que são portadoras de deficiência ou não, de todos os seus quaisquer direitos. A gente consegue aí ver como a sociedade trata, se a sociedade ela tem conhecimento ou não sobre a deficiência e como eles lidam no dia a dia. E a gente também vê uma necessidade maior de projetos pedagógicos e de um maior conhecimento por volta da população e de empresas também mais inclusivas. Nós agradecemos o tempo e a atenção de todos aqui presentes e telespectadores online e estamos abertos a sugestões e questionamentos da banca. Muito obrigada. Sobre o QR Code, era o QR Code da nossa cartilha, caso vocês estejam interessados. Tem um resumo muito grande de todo o nosso trabalho e pode fazer com que vocês tenham um melhor entendimento. Estamos abertos às considerações da banca. Vou começar novamente. De novo, eu dou os meus parabéns para todos vocês. Vocês transmitem, assim como o primeiro grupo, um compromisso com o que vocês se propuseram a fazer, investigações, buscaram informações, né, fizeram pesquisas, isso fica muito objetivo no texto que vocês produziram. E agora, quando vocês fazem essa apresentação também, vocês realmente estão muito de parabéns por isso. Eu gostaria de chamar a atenção no sentido de que vocês são bem jovens e já estão num caminho de uma preparação muito boa. Então, fica o convite para vocês se atentarem a essas habilidades e qualidades que vocês já têm, para que vocês possam aí alcançar voos altos. Uma única pontuação que eu faria, e vocês vão se atentar a isso ao longo do tempo, porque isso é uma mudança de pensamento, de modo, né, de se comunicar. Desde 2006 que nós não trabalhamos mais com portadores de deficiência, porque as pessoas não portam, né? Elas têm uma deficiência. Então, no texto, na fala de vocês, várias vezes vocês intercalam entre portadores de deficiência e pessoas com deficiência. Então, só essa atenção para que nos próximos trabalhos, se vocês tiverem que usar uma literatura em que utilizava-se portador de deficiência, ok, vocês vão continuar fazendo isso. Mas na medida em que vocês forem fazendo novas escritas, aí atente-se à pessoa com deficiência. E um outro, aí é de uma maneira mais generalizada, né, já que nós estamos falando das pessoas com deficiência, no dia de hoje nós poderíamos já introduzir alguns mecanismos que incluam mais as pessoas, como, por exemplo, Libras,
descrição, para que as pessoas que não enxergam possam também participar e serem incluídas no debate. E um outro ponto, que aí também é para todas as pessoas, e eu estou falando a partir de não uma deficiência, mas uma dificuldade que eu tenho. Quando vocês utilizam apresentações com fundos claros e letras claras, quem está do outro lado não consegue ler, e isso é sobre acessibilidade. Eu não consegui ler a maioria do material que foi apresentado. Então, são só pontuações para atenção futura. Vocês realmente estão de parabéns pelo trabalho. Vamos lá. Parabéns. Trabalho bem escrito, bem desenvolvido, bem apresentado. Eu só lembro a vocês, que eu acho que faltou, que a gente teve uma lei, né, de 91, se eu não me engano, de inclusão dos portadores com deficiência, de 91, se eu não me engano. E as empresas hoje são obrigadas a contratar pessoas nessas condições. Inclusive, ela tem uma espécie de aposentadoria privilegiada, de acordo com o grau de deficiência dela, de baixa, média ou grave, ela pode se aposentar com 5 anos antes, de acordo com essa deficiência. Mas o que eu queria destacar é que vocês lembraram bem que, apesar de uma lei, mais uma lei que a gente tem, as empresas batem essa cota, porque senão ela tem uma multa, né? Mas, na realidade, a inclusão, na realidade, não aconteceu. Né? A falta de educação, a falta de conhecimento, a falta das diferentes condições de deficiência do ser humano não é encontrada, né? O espectro autismo relativamente novo para a gente, mas já datado de 1944, né? E vocês chamaram bem a atenção de um aspecto, porque é uma pessoa que visualmente não tem problema nenhum. Uma das pessoas identificadas com a síndrome de Asperger é o Messi, né? Escolhido o melhor jogador do mundo. Mas você vê que ele não comemora, ele não fala com os colegas, ele não vibra, né? Ele é bem fechado em si. Tem que se criar todo um ambiente de grupo para que um cara desse possa produzir o melhor possível. Vocês estão absolutamente corretos, né? Agradeço muito a colocação de vocês e só pensar nisso, né? Essa conscientização empresarial, organizacional, de liderança, ainda é fundamental para esse tipo de comportamento. Obrigado a vocês. No que diz respeito ao TIA, é novo essa inovação que está trazendo agora para a sociedade, porque até então, quem tem essa síndrome, ela não era vista como uma pessoa a ser deixada de lado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, estamos tentando trazer essa pessoa de uma forma inclusiva. Inclusive, não sei se vocês já repararam que alguns shoppings da nossa cidade já possuem, inclusive, uma vaga específica para uma pessoa autista, já desenhada certinho para que ele possa parar o carro ali. Alguns cinemas, inclusive, tem com som, com ruído menor, dependendo do grau que essa pessoa tenha, para não ter essa grande dificuldade. Recentemente, agora, teve uma lei que foi autorizada pelo nosso governador, em alguns municípios também, sobre a disponibilização de cadeiras em cinema e sessões específicas no cinema para quem tem esse transtorno do espectro autista. Parabéns para vocês, achei sensacional, o trabalho de vocês está espetacular, vocês abordaram bem o tema, conseguiram extrair bem aquilo que foi o objeto que vocês propuseram. No que tange ao seguro de vida, a SUSEP, que é a ênfase da TCC de vocês, achei muito bacana. Eu tenho só uma dúvida e eu gostaria de saber se algum de vocês pudesse me esclarecer.
Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem uma doença pré-existente. Eu nasci com essa síndrome, perdão, não doença, síndrome. Eu nasci com essa síndrome. Se eu chegar hoje para uma seguradora e não informar para ela, e eventualmente eu venha a falecer, quem eu indiquei no meu formulário, vamos por meus descendentes, eles vão receber ou a seguradora pode se negar isso? Então, pelas minhas pesquisas, como eu mencionei no slide, a pessoa, a PCD, ela deveria informar o grau de invalidez pré-existente para a seguradora, justamente para tudo ser feito dentro de todos os parâmetros. No caso de ela não informar, ela tem direito ao recebimento do sinistro, digamos assim? Então, pelas minhas pesquisas, eu não achei muito conteúdo sobre, mas eu daria uma sugestão que eu acho que não. Exato. Exato. Exatamente. Se a pessoa não informar a doença pré-existente e fechar o seguro, ela não tem direito, porque ela omitiu uma informação. Não chega a ser crime, mas ela não tem direito porque ela omitiu uma informação. E vocês estão de parabéns. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Agradecemos as considerações da banca.